outras vidas. E existe um pré-requisito disso, que é o conceito de ordem. Você vê, Deus não criou nada que se multiplicasse na terra até ter ordem. Ele estabeleceu ordem, só depois de estabelecer ordem, ele deu as plantas que se multiplicassem. Só depois de ter ordem, ele lançou a palavra abençoadora sobre o ser humano, sobre os peixes, sobre os animais, que eles pudessem reproduzir, porque essa capacidade tem um pré-requisito de ordem. Agora pense comigo sobre semente um instante. Na realidade, a gente escuta sobre semente, é uma imagem linda, a gente fala, puxa, dentro de uma semente tem uma árvore, a árvore tem um monte de maçãs, em cada maçã tem 20 sementes, em cada uma delas tem uma floresta, mas a realidade é que uma semente só se multiplica em alguns padrões muito restritos. Eu não posso pegar uma semente de maçã e jogar ali na terra e pensar que amanhã ela vai virar uma árvore com um monte de maçãs, que não vai, porque aqui em Campo Grande não dá maçã, ou dá, eu não sei. Não dá maçã. Para ter maçã você tem que ir para o norte dos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou outro lugar, porque a semente da maçã tem um foco restrito de ordem que precisa ter para que ela dê semente. Agora pense, recentemente foi Thanksgiving. Que é um feriado americano, minha esposa é americana, eu sou brasileiro, eu sei que ninguém acredita, mas vou falar mesmo assim. Então ela celebra esse dia chamado Thanksgiving, que é uma celebração de imigrantes nos anos 1620, que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos. É uma história louca de pessoas, na realidade de igrejas que estavam sendo perseguidas, igrejas inteiras, alugaram um barco e atravessaram o oceano e chegaram nos Estados Unidos, a terra prometida para eles, e lá chegaram no meio do inverno, não conseguiram descer do navio por 3 meses, porque era tão congelado lá e o navio era mais caloroso e eles não conseguiam construir nada. Então, moraram no navio e dos 102 que saíram, só sobraram 58. Quando finalmente desceram em março de 1621, só sobraram 58, mas eles entraram e conquistaram. Mas pense na loucura deles tentar fazer uma criação de qualquer coisa. Imagina você ir para a África com algumas sementes que dão aqui no Brasil, e você não é fazendeiro, e você acha que você vai poder fazer crescer, tem uma tecnologia toda, tem uma ordem estabelecida para cada semente. Se você não souber como plantar aquela semente, não vai dar. E o primeiro ano deles foi horrível. Eles tentaram até que eles geraram amizade com os índios, e os índios mostraram uma planta nova que eles nunca tinham visto, que era milho. Eles plantaram milho, tiveram a primeira colheita, e no ano seguinte, 1622, celebraram o primeiro Thanksgiving, a celebração da sobrevivência deles, mas também foi uma celebração deles entenderem como estabelecer a ordem para que pudessem sobreviver, como estabelecer a ordem para que eles pudessem multiplicar aquele milho, pudessem multiplicar as coisas que eles queriam. Queridos, olha, Deus deseja fazer nas nossas vidas e estabelecer ordem nas nossas vidas num monte de áreas que a gente de repente não está tendo ordem. Multiplicação na nossa vida, multiplicação na nossa igreja, multiplicação na nossa família, multiplicação na nossa empresa, se você é um empresário, tem um pré-requisito que é a ordem. Não é simplesmente lançar uma semente, porque até Jesus contou a parábola, eu não sei se dá para tirar porcentagens disso, mas talvez 25% caiu em solo bom. 25% da semente caiu em solo bom. 75% foi roubado, ou caiu em terra dura, ou caiu em terra com espinhos. Então, não é só lançar semente, mas é ter ordem para que a semente possa produzir. Vocês estão entendendo? Então, hoje, eu quero falar com vocês, e isso a gente encontra através da Bíblia, Vamos ver uma passagem simples no Novo Testamento, em Lucas, capítulo
9, versículo 13, olha o que diz aqui. A multiplicação dos pães e peixes. E estava uma situação crítica, uma situação de desordem. Um povo, 5.000 pessoas, sem nada para comer. Estavam escutando um seminário tipo Casa de Zadok um tempão. Estavam escutando, é uma bênção, mas eu estou com fome. Eu estou cansado. E estavam escutando, e aí Jesus falou, deem-lhes vocês algo para comer. Ele disse a eles, e aí eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para todos eles. Era uma situação de desordem, era como a situação em que eu estava chegando domingo, tinha que ter uma palavra, estava desordem, não estava conseguindo ouvir uma palavra, e eles estavam numa situação assim, o que a gente vai fazer? E você vê como Jesus, vez após vez, começa a estabelecer ordem. Versículo 14, estavam 5.000 pessoas, mas ele disse aos discípulos, façam-nos sentar em grupos de 50. Agora, não sei se você já viu imagens de lugares no mundo onde tem fome. Já viu? Haiti, ou África, Somália, aqueles lugares. Você vê aqueles caminhões das Nações Unidas chegarem com aqueles sacos de soja ou de arroz, e você vê aquela inundação de gente agarrando, e você vê sacos sendo quebrados, espalhados sobre o chão. Pense nisso, mas o que aconteceu ali não foi isso. Jesus começou a estabelecer ordem, e a gente pode extrapolar isso para células ou o que for, mas Jesus começou a estabelecer ordem, mas não foi só isso, Em versículo 15, os discípulos assim fizeram, todos assentaram, e tomando os 5 pães e os peixes, e olhando para o céu, deu graças, e o partiu de novo, estabelecendo ordem, colocando Deus em primeiro lugar. Mas olha o que diz aqui, em seguida, versículo 16 também, entregou-os aos discípulos, para que eles servissem ao povo. De novo, é um modelo de ordem de Deus, né? Deus deseja mover através do seu povo. Ele pode mover do jeito que Ele quer, mas Ele deseja mover através do seu povo. Não é isso que diz em Efésios 4, que os 5 ministérios, e ministério quíntuplo existe, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, não é verdade? Ou seja, Jesus já estava instituindo ordem ali, para distribuir o pão para os discípulos, que eles distribuíssem um atrás do outro. Efésios 3:20, a gente vê a mesma coisa, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus deseja atuar na sua vida, e às vezes a gente olha e pensa, puxa, o que é que está faltando para uma inundação maior de Deus na minha vida, na minha igreja, na minha família? O que está faltando para uma inundação maior do que Deus, para que Deus possa mover? Muitas vezes, eu não estou dizendo que é a única coisa, mas muitas vezes algo em nossa vida está fora de ordem, algo está fazendo com que aquela semente de fé não cresça como deveria, algo está fazendo com que aquela semente financeira que nós plantamos não cresça como devia. A gente tem que começar a olhar a área de ordem em nossa vida, olhar essa área, e a gente vê exemplos através da Bíblia, a gente vê exemplos disso. Eu tive um amigo, alguns anos atrás, um bom amigo meu, ele era empresário, e ele era um empresário fenomenal, ele, tipo o Ronaldinho de futebol, ele era empresário, tinha 30 anos apenas, 30 anos, e ele tinha uma empresa de 3 anos, que era assim, enorme, filiais em volta do Brasil, e ele tinha um ditado, ele falava assim, você pode ter ordem ou crescimento, mas não os dois. E eu sempre pensei que ele estava errado. Mas quem sou eu? Né? Quem sou eu? Algo estava indo certo. Mas o que aconteceu? Quebrou a empresa. Acabou. Tudo acabou. Em um mês, tudo fechou. Por quê? Falta de ordem fez com que não pudesse continuar multiplicando. A gente vê isso, na realidade, na vida de muitas pessoas. A gente vê pessoas super talentosas, atletas, super talentosos, que ganharam muito dinheiro,
mas você vê eles aos 50 anos sem dinheiro nenhum. Já viu esses exemplos? Ou a gente vê artistas seculares que lançaram uma música incrível. Você pensa, puxa, essas pessoas vão fazer um sucesso incrível, vai ter álbum depois de álbum, muitas músicas, mas aí, acabou. Por quê? Por falta de ordem. Mas você vê outros empresários, outras pessoas que conseguem sustentar aquele crescimento. Eu quero ser um pastor que consegue sustentar crescimento na nossa igreja. Eu quero ser um pai que consegue sustentar crescimento e ver meus filhos irem melhor do que eu. Eu quero ser um marido que por causa de ordem, permite que a bênção de Deus flua sobre a vida da minha esposa, na minha família. Eu quero ser um empresário que vê a minha empresa, por causa da bênção de Deus, mas por causa do ambiente de ordem, ver as coisas crescerem. Eu quero as minhas finanças pessoais. Eu quero as minhas finanças pessoais. Eu quero que elas cresçam e multiplicam, mas precisamos de ordem. E eu aprendi algo ali. Quando você estabelece ordem, Deus faz o milagre. Deus faz o milagre. Então, eu acho que isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida existem essas coisas. Olha um outro exemplo aqui em Êxodo, capítulo 18, versículo 1. Você vê a história de Jetro, o sogro de Moisés. Ele soube o que Moisés estava fazendo, mas ele viu uma área de desordem na vida de Moisés. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro, e o sogro veio, recebeu juntamente com os 2 filhos. Moisés estava separado da esposa, ou pelo menos brigando seriamente. Eu imagino Moisés ali com milhões de povo assim, cheio de problemas. Ele começou uma igreja com 1 milhão de pessoas desempregadas em um momento no meio do deserto, sem nenhum jeito de conseguir nada. Ele estava com grandes problemas. E imagino ele falando para Zípora, não aguento mais, sai daqui, eu estou com problemas muito maiores do que você para resolver, sai. Aí ela foi, o sogro trouxe ela de volta, e interessante o que aconteceu, versículo 7, quando o sogro vem com a esposa e os filhos, então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Você vê o nível do problema no casamento de Moisés, né? A esposa estava fora. Quando ela voltou com o pai dela, em vez de ele beijar a esposa, trocar saudações e entrar na tenda junto com a esposa, quem sabe quanto tempo, ele fez tudo isso com o sogro, esquisito pra caramba. E aí eles entraram ali, mas olha o que aconteceu. Jetro, só para encurtar a história, Jetro trouxe ordem no casamento de Moisés. Ele trouxe ordem no ministério de Moisés. Moisés estava ficando até tarde o tempo todo, julgando o povo cansado, ele cansado, segurando aquela pressão toda. Jetro trouxe ordem a Moisés, ao ministério, mas olha o que aconteceu depois disso, é incrível. Moisés estava que nem eu, sem nenhuma revelação, nenhum entendimento, tendo que cavar alguma palavra para dar no domingo. Mas quando Moisés colocou a vida dele em ordem, o casamento, o ministério em ordem, você vê, olha o que aconteceu, é incrível. Revelação após revelação, só para ler alguns aí, Êxodo capítulo 20, dois capítulos depois, 10 mandamentos, depois leis sobre altares, depois capítulo 21, leis sobre escravos, ordem na sociedade, depois leis sobre proteção de propriedade, Êxodo 23, leis sobre exercício de justiça, Êxodo 24, a aliança, Êxodo 25, ofertas para o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa dos pães da presença, Êxodo 26, o tabernáculo, o véu, depois o altar de holocausto, os capítulos 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, revelação após revelação, que veio como consequência de ordem estabelecida na vida de Moisés. Ordem estabelecida.
Olha, e através da Bíblia eu vejo o padrão que ordem precede multiplicação, ordem precede abundância. No Brasil nós temos uma bandeira, e na bandeira tem algumas palavras. Diz o seguinte: ordem e progresso, e parece uma piada, não é verdade? Parece uma piada, mas a realidade é que é uma palavra profética se nós quisermos aceitar. É uma palavra profética para o Brasil se nós quisermos aceitar. Mas ordem no Brasil começa com ordem em nossa vida.